Olá, meus seres! Eu espero que vocês estejam bem aí desse lado, Prof. Sost, e a nossa revisão para o vestibular da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então deixei aqui vários tópicos para você pensar no que pode aparecer agora na prova de dezembro da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Há 8 meses atrás lá, nós tivemos prova da UEPG e alguns assuntos apareceram. Selecionei outros, alguns a UEPG tem o hábito de repetir, outros não, então acompanhe com o SOST essa revisão. Faça suas anotações, e se quiser printar a tela, fica à vontade. Falarei sobre cada um desses tópicos, fique até o final. Fique até o final. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você gostar, deixe seu like, sua observação. O mais rápido possível, eu respondo você. Quando nós pensamos na UEPG, 5 questões, geralmente dá 16 a 20 aí na prova de conhecimentos gerais, e depois 15 questões específicas. Então tem muito assunto que aparece na prova da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Nesses assuntos, a gente separou aqui citologia. Na citologia, você sabe que temos o estudo das células. Na última prova, nós tivemos um esquema de um cloroplasto na prova específica, detalhes sobre fotossíntese, então eu fui para uma outra pegada. A outra ideia, você tinha sido cobrado sobre fermentação, então vira e mexe, ela faz alguma associação com o metabolismo energético. O nosso foco aqui, você lembrar das células. Diferença entre células procarióticas e eucarióticas. As células eucarióticas têm um sistema interno bonitinho de endomembranas, tem um núcleo bem definido e limitado pelo envelope nuclear, ou carioteca, ou envoltório nuclear. Ele é poroso. Existe uma comunicação entre essa região do núcleo e a região do citosol, a parte gelatinosa do citoplasma. Então você tem um núcleo marcante nas células eucarióticas. Nas procarióticas, material genético disperso na região do citoplasma. Ok. Nós temos também, evidentemente, no interior, muitos compostos, componentes celulares, com os compostos químicos lá, carbono, hidrogênio, oxigênio, os elementos químicos se reúnem para formar os compostos orgânicos e uma mistura de orgânicos e inorgânicos aqui no interior. E aí você vai ter estruturas membranosas, como retículo endoplasmático liso, rugoso, complexo de Golgi, mitocôndria, se forem células vegetais, cloroplastos, vacúolo, suco celular. E se for, então eu vou associar transporte de substância, a membrana plasmática, que vai funcionar como uma fronteira, e aí você vai pensar na membrana plasmática. Tinha uma bicamada, fosfolipídio, proteínas, e aí a gente tinha uma certa capacidade seletiva. Permeabilidade seletiva, capacidade de selecionar substâncias que podem entrar e podem sair da célula. Lembra que dois fatores são importantes para as substâncias passarem. Uma delas é o tamanho dessa substância, outra delas é a solubilidade. Então, aquelas substâncias que podem ser hidrossolúveis, lipossolúveis. De acordo com o tamanho e a solubilidade, as substâncias passam mais facilmente pelas membranas biológicas. Se nós olharmos para os tipos de transporte, existe um transporte passivo e transporte ativo. No transporte ativo, você tem gasto de energia extra na forma de ATP e movimentos de substâncias contrário ao gradiente de concentração. A substância era transportada de onde estava em menor quantidade para maior quantidade. Então vou começar aqui de baixo. As bombas. Na membrana plasmática, por exemplo, de células neuronais, células musculares. Bem evidente a ação da bomba de sódio e potássio. Joga 3 sódio para fora, 2 potássio para dentro e mantém uma diferença de concentração, entre um sódio e potássio dentro e fora das células. O sódio é o principal íon no meio extra e o potássio o principal íon no meio intracelular. Então a bomba de sódio e potássio mantém essa diferença. Mas lá no retículo endoplasmático, por exemplo, liso, existem bombas de cálcio. O cálcio é um sal mineral importante para que ocorra aquela interação entre as proteínas actina e miosina lá na contração muscular. Então você tem bombas de cálcio na membrana do retículo que jogam esse cálcio, que devolvem esse cálcio para o interior ou para a luz ou lúmen do retículo endoplasmático. Você tem bomba de hidrogênio na membrana dos lisossomos, porque o interior do lisossomo tem um pH aí próximo a 5. O pH aqui do citosol é próximo a 7. Então existe uma diferença
E dentro do lisossomo você cria um ambiente ácido para a ação das hidrolases ácidas, as enzimas que estão no interior desse lisossomo e são essenciais para a digestão intracelular. Então isso é marcante, bombas, para manter uma diferença de concentração de substâncias, gasta energia extra na forma de ATP e transporta a substância contrária a um gradiente de concentração. Quando eu falo em transporte passivo, difusão simples, difusão facilitada. Na difusão facilitada, eu tenho a participação de proteínas que transportam a substância de um lado para outro. Ela vai pegar a substância, interagir e jogar para um lado. Lembra que ela tem uma saturação. Pode aparecer gráfico, e geralmente no gráfico da difusão facilitada, você tem mais ou menos assim a velocidade, concentração de substância e aparece um gráfico mais ou menos assim, mostrando um momento de saturação dessa substância. Tipo assim, a permease não consegue mais pegar mais substância para executar transporte. Então você tem uma tal de saturação. Já na difusão simples a gente não tem. Vai aumentando a concentração da substância, ela vai passando mais facilmente de onde está em maior quantidade para onde está em menor. Então lembre de os gases. O2, CO2, aquelas trocas gasosas lá nos alvéolos pulmonares seguem esse princípio da difusão simples. Oxigênio e gás carbônico saem de onde estão em maior e menor quantidade. Então eu gostaria dessa lembrança sobre transportes. Ah, mas a UEPG foi específica em relação aos componentes celulares. Ribossomos são estruturas comuns às células procarióticas e eucarióticas. Os ribossomos são formados de RNA ribossômico e proteínas, tanto em procariotos quanto em eucariotos. Nos procariotos, os ribossomos são menores. Nos eucariotos, esses ribossomos são maiores. Mas a função do ribossomo é executar a síntese de proteínas. O ribossomo vai ser importantaço para fazer aquela ligação. Você tem o RNA mensageiro com 3 letrinhas que são os códons. Aí o ribossomo encaixa, o RNA transportador, 3 letrinhas, anticódon. E aí você tem códon ligando ao anticódon. E o ribossomo vai fazer esse link aí importante na síntese de proteínas. Os ribossomos, eles podem estar livres aqui no citosol, aderidos à membrana, ao envelope nuclear, aqui a sua face externa. Essa membrana externa é ao retículo, a face externa da membrana do retículo, formando o retículo endoplasmático rugoso. E aí você tem determinadas proteínas que são produzidas e são direcionadas. São tipo assim, proteínas tipo exportação, elas têm um direcionamento. Elas vão para mitocôndrias, vão para complexo, vão para mitocôndrias, para cloroplasto, vai lá para a membrana plasmática. Então você tem um direcionamento ou uma sinalização. Então essas proteínas com sinais, elas são sintetizadas no retículo rugoso. Ela tem um sinal para direcionar, ó, vai para tal lugar. E aí entra também aquela íntima associação entre o retículo rugoso, o complexo de Golgi, naquele sistema de endomembranas, para a produção de substâncias que são secretadas, que serão lançadas para o meio extracelular, como proteínas, como lipoproteínas, secreção de muco, nas células caliciformes. Você tem muito desenvolvido na célula caliciforme, retículo rugoso, complexo de Golgi. Mas eu não lembro que é célula caliciforme, sócite. É uma célulazinha especial dos epitélios de secreção, epitélio do sistema respiratório, por exemplo, epitélio do intestino. E a célula caliciforme é considerada uma glândula exócrina unicelular. Olha a loucura! Uma glândula exócrina unicelular. Olha a loucura! Tamanha a desenvoltura e o desenvolvimento do retículo rugoso, do complexo de Golgi, para secretar esse muco. Então a gente tem essa percepção em nível celular. Os lisossomos são em grande quantidade em células, por exemplo, que vão fazer defesa. Os macrófagos fazem fagocitose, englobam as substâncias e aí os lisossomos fazem digestão. Os neutrófilos também fazem essa digestão, fazem fagocitose, vão atuar na apresentação de antígenos de defesa corporal e aí vão ter muitos lisossomos para essa ação de defesa. O lisossomo pode fazer autofagia, que é reciclar os componentes da própria célula. Nós carregamos neurônios aí por um bom tempo.
E tem que dar uma reformada lá dentro do nosso neurônio. Tem que degradar o que é antigo e tal, dar uma reciclada. O nosso lisossomo fará isso. Ele pode fazer a heterofagia quando é degradar componentes que vêm de fora. Vem de fora. Então a gente tem esse papel de digestão. E as nossas queridas amigas mitocôndrias, hein? Tô sentindo o cheirinho de respiração celular. Cheirinho de respiração celular aeróbica. Então, na mitocôndria, nós encontramos DNA, RNA e ribossomos próprios. As mitocôndrias são as usinas energéticas, tecidos como o nervoso, tecidos como o muscular, que consomem aí grande quantidade de energia para manter as suas atividades. Epitélios, lá dos rins, por exemplo, túbulos renais, lá do néfron, que fazem reabsorção ativa de substância. Se a reabsorção é ativa, gasta energia, então eu vou precisar de energia extra na forma de ATP. E aí eu preciso de muitas mitocôndrias para abastecer com muitos ATPs e manter as atividades de reabsorção ativa, com gasto energético. A mitocôndria tinha uma forminha de bastão. A teoria da endossimbiose vai explicar lá a origem de mitocôndrias e cloroplastos, que eles eram procariotos primitivos. Nas mitocôndrias nós temos a presença do ciclo de Krebs, a ocorrência do ciclo de Krebs e da fosforilação oxidativa. Vem com o SOST. Lembra do ciclo de Krebs? Lembra da primeira etapa da respiração celular aeróbica? Não é o ciclo de Krebs, por favor. A primeira etapa da respiração celular aeróbica chama-se glicólise e ocorre no citosol, fora das mitocôndrias. Então imagina que está aqui a mitocôndria, a primeira etapa ocorre aqui fora. E aí ocorre a produção do piruvato, que era o ânion do ácido pirúvico. E aí foi transportado, lançado para dentro da mitocôndria. Lá dentro da mitocôndria ocorre a oxidação do piruvato, forma um acetil, reagia com o ácido oxalacético e aí forma um ácido cítrico ou citrato. E aí começou o ciclo de Krebs. Você vai desmontando esse componente, vai liberar lá CO2, FADH, NADH, esses componentes. E aí esses NAD, esses FAD serão direcionados para um sistema de transportadores na membrana interna das mitocôndrias. Lá entrega os elétrons, hidrogênios são bombeados para o espaço entre a membrana externa e interna da mitocôndria e aí retorna o hidrogênio pela ATP sintase ou sintetase, gerando muito, mas muito ATP na fosforilação oxidativa. Então, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, etapas da respiração celular aeróbica, que produz mais energia, que desmonta a molécula de glicose, liberando CO2 e água. Então, eu gostaria desse foco aí, pensando nessa tal de biologia celular para você. Lá em cima o tópico genética. Genética é aquilo que é hereditário. Se a gente pensar basicamente nessa ideia do que é hereditário, eu vou falar para vocês assim, olha, genéticos, tudo que for hereditário, transmitido de geração a geração. Se nós pensarmos na genética, obviamente eu vou pensar naquele material genético, e o material genético nas células eucarióticas está no interior do núcleo. Ele é o DNA, nas células ele é o DNA. Ele vai organizar a síntese de proteínas. Ele tem a capacidade de fazer cópias, ou seja, duplicar, fazer cópias, células filhas herdarem isso. Então, o DNA é o material genético das nossas células, seja procariótica ou eucariótica. Beleza. Quando nós olhamos para a genética, eu coloquei palavrinhas. Eu penso na teoria para o EPG. Penso na teoria. Por mais que vocês fiquem bravos comigo, eu vou pensar na teoria. Na última edição teve um cruzamento lá de herança ligada ao sexo, que ele te dava os heredigramas até o quadro de Punnett. Era só completar o cruzamento. Agora aqui no polialelismo. Polialelismo. Você tem 3 ou mais alelos de um gene. Aqui você tem um caso de gene com 2 alelos. Um par de cromossomos homólogos, são cromossomos do mesmo par, são cromossomos que têm aí a mesma sequência dos genes, tem a mesma posição dos centrômeros, e aí você tinha o alelo azão e o alelo azinho. Então, um gene com 2 alelos. No polialelismo, você tem 1, 2, 3 ou mais alelos na população. Eu sou do tipo sanguíneo
AB. O meu fenótipo é AB. Então, para eu ter o fenótipo AB, eu preciso do genótipo IA e B. Eu preciso do alelo Iazão e do alelo IBzão. E lá nas minhas hemácias vai aparecer lá uma glicoproteína que representa isso. Vai ter um carboidrato pendurado lá numa proteína de membrana que vai indicar o antígeno A e o antígeno B. Ah, mas eu posso chamar de aglutinogênio. Perfeito! Aglutinogênio A, aglutinogênio B. Então o alelo IA permite a formação do aglutinogênio A, o B do aglutinogênio B. Só que eu sóste, sendo AB, eu não tenho o alelo Izinho no meu genoma, nos meus conjuntinhos de genes aí, no meu conjuntinho de genes, dos genes e dos seus alelos. Se eu olhar o meu genótipo para o tipo sanguíneo, eu vou ser IA e B. E o fenótipo é AB. Agora, e se eu tenho alguém que é do genótipo IA Izinho? Opa, esse indivíduo vai apresentar o aglutinogênio A. Então, o IA Izinho, o aglutinogênio A aparece ali. Então, ele não tem o aglutinogênio B, ele tem o aglutinogênio A. Então, ele é do tipo sanguíneo A. Só que eu coloquei aqui uma relação, IA igual IB. Não é que é igual. Esse igual é para representar uma tal de codominância. Quando você tem codominância, num heterozigoto, os dois alelos aqui se expressam. E daí esse indivíduo heterozigoto, ele tem o fenótipo tanto do homozigoto A quanto do homozigoto B. Então ele tem os dois aglutinogênios. Quando você olha para uma relação de dominância completa, e A e B são dominantes sobre o alelo Izinho. Se você tiver um indivíduo IB Izinho, ele vai manifestar o aglutinogênio B nas hemácias. Muito bem. Então, o IB e o IA são dominantes sobre o alelo Izinho. Eu, obviamente, estou falando aí no fenótipo do tipo sanguíneo. 4 fenótipos. A, B, AB e O. O O é o doador universal, porque nas hemácias a gente não vê aglutinogênios. O AB é o receptor universal, porque no plasma a gente não vê as aglutininas. E aí a gente tem aquela reação de aglutinação e de lembrar dos tipos sanguíneos. Vai estar na prova. Muito cuidado que estará na prova. Senão, na teoria, genes alelos. Alelo é a forma mutante de um gene. Genótipo é o conjunto de genes. Fenótipo é a ação do genótipo mais o meio promovendo a sua influência. Cromossomos homólogos são cromossomos do mesmo par. Tem a mesma sequência de genes. Um nós herdamos papai, outro mamãe. Tem a mesma posição dos centrômeros. Mas se a prova for para a primeira lei com heredograma, faz uma percepção de heredograma que o EPG aí vem cobrando constantemente. Dominância completa. Azão é dominante sobre o Azinho. Você tem uma geração P, ou uma geração pura. Homozigoto dominante, azão, cruzado com homozigoto recessivo, azinho. A F1, a primeira geração de filhos, é 100% heterozigótica, que tem o alelo azão e o alelo azinho. Então lembra lá nas ideias mendelianas, ervilha amarela, cruzada com verde, nascia amarela. Então a amarela é dominante. Uma característica dominante quando ela se expressa ou se manifesta tanto em homozigose quanto heterozigose. Uma característica é chamada de recessiva quando se manifesta ou manifesta-se apenas em homozigose. E aqui você tem a F1. A F1 formada por indivíduos heterozigóticos. Esses indivíduos foram cruzados entre si, azão-azinho com azão-azinho. E aí eu tenho a F2 e a famosa proporção fenotípica da F2. 3 amarelas, então, azão-azinho cruzado com azão-azinho. Coloca lá no quadrinho de Punnett, e aí você vê azão-azão, azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho. 3 amarelas para uma verde em relação a esse fenótipo. Proporção fenotípica, 3 para 1, 3 amarelas, uma verde. Proporção genotípica, 1 azão-azão, homozigoto dominante, 2 azão-azinho, heterozigóticos, e 1 azinho-azinho, homozigoto recessivo. Então, cuidado, muito cuidado. Professor, mas e se cair, tipo, Hardenberg, opa, isso que é uma população
uma genética de populações misturada com evolução. Geralmente você tem lá uma população de 100 indivíduos. 100 indivíduos em equilíbrio de Hardy-Weinberg, de 1.000 indivíduos, uma população grande, 1.000 indivíduos. 160 são azinho, então isso representa 16%. Tirava 0,16, tirava a raiz quadrada, 0,4 a frequência do alelo azinho, 0,6 a frequência do alelo azão. Se a frequência desses alelos se mantém constante ao longo das gerações, a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, ou seja, ela não está evoluindo, essa população mendeliana. Agora, se você começa a ter valores diferentes e mudar a frequência, aí essa população está em evolução, porque evolução era sinônimo de mudança. Então, cuidado! Uma população mendeliana, pensada lá no equilíbrio de Hardy-Weinberg. Para acontecer o equilíbrio, população grande, não podemos ter mutações, não podemos ter seleção natural, não pode ter deriva, não pode ter migrações, aí a frequência desses alelos se mantém constante. Aí a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, ou seja, ela não está evoluindo. Agora, se você tem seleção natural, se você tem mutações, se você tem imigração, entrada, imigração, saída, uau! Isso altera a frequência dos genótipos, dos fenótipos na população, e aí a população está em evolução. Então, muita atenção com isso para a nossa provinha. E aí, se for para a parte molecular, nas duas últimas edições apareceu a parte molecular. Coloquei aqui por desencargo de consciência. O DNA tem capacidade de fazer cópias. Isso nós chamamos de duplicação ou autoduplicação. Era um processo semi-conservativo, conservava metadezinha. Adenina faz parzinho com timina, 2 pontos de hidrogênio. Citosina, guanina, 3 pontos de hidrogênio. Duplica, produz moléculas geneticamente iguais, se não ocorrer nenhum errinho. O DNA serve de molde para a formação do RNA. Aí eu chamo de transcrição. Tinha a formação de um pré-RNA mensageiro nos eucariotos. E aí a gente chama esse pré-RNA de mensageiro de uma sequência que tem introns e que tem exons. Os introns são retirados no fenômeno chamado de splice e sobra só os exons. E o exon, ele é transcrito e também vai ser traduzido, ou seja, a sequência de 3 letrinhas que é códon vai orientar aminoácido na proteína. Então você precisa lembrar e fazer um domínio sobre esse esqueminha maravilhoso, tá? Eu gostaria que você pensasse transcrição, tradução e aqui duplicação. Nas células eucarióticas, a duplicação e a transcrição ocorre no núcleo, enquanto que a tradução vai ocorrer no citoplasma. A tradução é literalmente a síntese de proteínas. Então, cuidado com esse blocão também, que podemos encontrar na nossa prova da UEPG de dezembro. Botânica, ecos ou tecidos, fisiologia e doenças. O que você quer saber? Botânica. Ultimamente os grupos vegetais, né? Gimnospermas apareceram, monocotiledôneas. Eu fui para uma pegada aqui, briófita e pteridófita. Eu fui numa pegada aqui, gametófito e esporófito. Então, eu preciso de lembranças. Então, pegue suas anotações aí. Do lado de gametófito, foco no coração, N, haploide, esporófito, diploide. Quando você fala em metagênese ou alternância de gerações, você fala em alterar esporófito e gametófito no mundo das plantas. Então, isso acontece. Acontece também nas algas, mas é marcante aqui. O gametófito é a fase haploide. Então, gametófito é a fase haploide, tem o gametângio, que é N, e os gametas, que também são N. Então, o anterozoide é gameta masculino em briófita e pteridófita. Oosfera, gameta feminino em briófita, pteridófita, gímeno e ângelo. Gameta, haploide, veio do gametófito, que é haploide. Os gametas fecundam-se. Então, anterozoide mais oosfera nas briófitas. Anterozoide mais oosfera nas pteridófitas. E aí formam um esporófito, que é diploide. O esporófito diploide, ele vai crescer,
e vai produzir os esporos por meiose. Então, nas plantinhas, a meiose intermediária ou espórica. O esporófito sofreu a meiose, produziu o esporo germinou, forma um gametófito. Então você tem nítida metagênese ou alternância de gerações. As briófitas eram representadas por musgos, as pteridófitas por samambaias. Então você lembra, briófitas são avasculares ou atraqueófitas, sem vasos condutores de seiva. Tinha uma estrutura chamada rizoide, cauloide, filoide. Cuidado se cair desenho. Vai que o EPG põe o desenho do musguinho. Musguinho! Você tem rizoide, pequenas estruturas semelhantes à raiz, cauloide e filoide. Então isso será um musguinho. E aí, a parte superior, o esporófito. Então isso aqui é 2N. Isso aqui é N. Gametófito e esporófito. Quando você olha para o musguinho, avascular, geralmente condução de substâncias célula a célula, tamanho pequeno reduzido, vivendo em lugares úmidos e sombreados, dependem de água para fecundação. Tanto briófita quanto pteridófita depende de água para fecundação. E aí a gente chama elas de criptógamas. Já gímenos e angiospermas são fanerógamas, estruturas reprodutivas visíveis, formação de grão de pólen, de tubo polínico. E aí, fecundação. Aí o gameta masculino é chamado de núcleo espermático em gimnosperma e angiosperma e vai fecundar o oosfera. Então, é muito nome maravilhoso. Eu adoro biologia por causa dessas nomenclaturas. Cuidado com essa referência. Dei uma brisada aqui pensando na fisiologia dos hormônios vegetais. Citei 3, vão ser os 3 que estarão certos na questão. Ele vai falar lá em ácido abscísico, vai falar que o ácido abscísico estimula o crescimento das plantas. Não é verdade, o ácido abscísico inibe o crescimento, o ácido abscísico promove o fechamento dos estômatos. As citocininas. As citocininas são responsáveis pela maturação dos frutos. Eita, é o etileno, o hormônio gasoso importante. A citocinina estimula a divisão celular e até contribui com a diferenciação de tecidos. Mas os 3 corretinhos para você associar. Etileno, um hormônio que estava atuante monstruosamente para a maturação de frutos carnosos, bem visíveis. Um hormônio gasoso. G de giberilina, G de germinação de sementes. Também influenciava na floração. Também existe uma influência na horticultura, no crescimento de órgãos vegetais. A auxina também estimula esse crescimento, tornando a parede celular mais delicada e as células esticando um pouquinho, aumentando seu tamanho. E aí eu escrevi a palavrinha da hora, tropismo. Tropismo é um movimento de curvatura. Então, se colocar luz de forma unidirecional, ou seja, em uma única direção numa plantinha, ela curva em direção. Por quê? Lado iluminado e não iluminado crescem desproporcionalmente. No lado que tem mais luz, menos auxina. No lado que tem menos luz, mais auxina. E aí esse lado curva, cresce em maior quantidade que o outro. E aí a plantinha vai curvando em direção à fonte luminosa. Então, cuidado com essa associação. Na fisiologia, dos vasos condutores de seiva, dos tecidos, o xilema e o floema conduzindo, xilema, seiva bruta, raiz, caule, folha, plantinhas vasculares, maior tamanho, pteridófitas, gímenos, angios. As avasculares, briófita e pteridófita, menor tamanho. Se eu olhar para o floema, água e compostos orgânicos, das folhas, caule até a raiz. Então a gente via uma nítida movimentação dessas substâncias. Mas eu acredito em grupos. Eu acredito em alternância de geração, variação diploidia nessas falas que eu fiz e na função hormonal com vocês, tá? Eu sei que a botânica é xaropinha, assim como a zoologia. Porém, existirão questões sobre elas. Se eu focar na ecologia é a parte da biologia bem ampla, que vai interagir aí ou estudar a relação dos seres vivos entre si, dos seres vivos com o meio em que eles vivem. Tá bem clara no seu esqueminha de estudo? Relações ecológicas.
Relações ecológicas entre seres de uma mesma espécie intraespecífica. Podia ser harmônica ou desarmônica. Entre seres de espécies diferentes, interespecíficas, de espécies diferentes, podendo ser harmônicas ou desarmônicas. Mas eu fui para um lado, conceitos em ecologia. Então, na ecologia temos o conceito de habitat, que faz uma referência ao endereço, o local mais provável de eu encontrar a espécie. O modo de vida, o papel que ela desempenha no ambiente, faz parte do seu nicho ecológico. Claro que a gente estuda o nicho ecológico como multidimensional. Todos os fatores, sejam bióticos ou abióticos, que interferem na sobrevivência da espécie, farão parte do seu nicho. Habitat e nicho. Espécies diferentes, vivendo no mesmo habitat, podem conviver ali por explorarem nichos ecológicos diferentes. Se elas tiverem o mesmo nicho, se elas quiserem os mesmos recursos, elas entrarão em competição. E aí você pode ter a expulsão de uma espécie, a eliminação, a extinção dela. Então cuidado. População? A população, você vai olhar para o conjuntinho de seres de uma espécie numa determinada área ou região geográfica. Então várias zebras, várias capivaras na beirada do lago. Uau! Várias capivaras na beiradinha do lago, uma população. Agora, se eu olhar a população, várias capivaras, mas daí tinha passarinhos, quero. Aí tinha um jacaré, aí tinha peixes, uau! Aí eu já tenho diferentes populações, e essas formam comunidades biológicas ou biocenósias. Então, a biocenose ou comunidade, um conjunto dessas populações distintas ou diferentes. Eu tinha conceitos também em ecologia importantes como matéria, energia, mas aí geralmente dentro das teias alimentares. Obviamente que eu pensar em matéria é o que tem massa, ocupa um lugar no espaço. Ok, dentro da biologia a matéria é cíclica, ela pode ser reciclada, ela pode ser reutilizada. O produtor, que está aqui em pezinho, ocupa o primeiro nível trófico, sua posição, primeiro nível trófico. NT é nível trófico. Ele é autotrófico, ele é fotossintetizante, geralmente é representado aí pelos vegetais, estão recebendo a luz, estão fazendo a fotossíntese, estão conseguindo produzir os próprios compostos orgânicos. Parte do que o produtor produz, ele vai usar para ele, parte gastar. Então você vai ter produtividade. Produtividade primária bruta, é a taxa de fotossíntese que foi produzida. Produtividade primária líquida, a fotossíntese menos aquilo que ele gastou. E o que ele gastou vai aparecer na respiração. E aí isso fará parte, vai construir os compostos orgânicos da plantinha do corpo. Quando um consumidor comeu a plantinha, ele retirou lá amido, outros açúcares, proteínas, ele consumiu esses compostos orgânicos. E lá vai ter parte dessa matéria e óbvio que vai ser transmitida ou transferida em energia. Então a gente chamou ou chama de eficiência ecológica, essa setinha aqui, ó, que representa 5 a 20% da energia transferida entre um nível trófico e outro. Quanto maior essa cadeia, menos energia chega lá nos últimos consumidores. Menor a quantidade de energia disponível lá. A energia vai sempre diminuindo ao longo dos níveis tróficos. O IPG vai falar que a energia aumenta. É mentira! A pirâmide ecológica de energia jamais aparece de forma invertida, porque essa energia vai diminuindo ao longo dos níveis tróficos. Os DDD compositores são representados por seres procariotos, como as bactérias, e seres eucariotos, como os fungos. Então, fungos e bactérias aqui fazem grandes papéis de decompositores. Eles conseguem degradar a matéria, reciclar a matéria, transformar ali resíduos, restos de compostos orgânicos, devolver compostos inorgânicos para o ambiente e reciclar todo esse rolê. Então lá nós tínhamos ciclo do gás carbônico, ciclo do oxigênio, ciclos biogeoquímicos do nitrogênio, e nesses ciclos a gente vê, eu tenho essa ideia de reciclagem da matéria. A energia não pode ser reciclada, agora sim, a matéria sim. Se eu olhar para o produtor, primeiro nível trófico, consumidor primário, segundo nível trófico, esse ser aqui vai ser um herbívoro,
Consumidor secundário, terceiro nível trófico, terciário, quarto nível trófico, esses seres serão carnívoros. Ah, mas a prova colocou aqui uma seta daqui para cá também. Opa, e eu já tenho uma teia alimentar. E esse consumidor aqui pode ser primário, se comer diretamente o produtor, ou ele pode ser um consumidor secundário, se ele comer o primário. E aí ele pode ser chamado de onívoro, porque ele se alimenta tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Então brilha estrelinha. Essa é a minha ideia de eu pensar em termos aí dentro da ecologia, que era ampla, mística e grande. Zoologia, também o EPG está numa pegada de comparação. Geralmente com digestão, circulação, respiração e excreção. Essas 4. Eu foquei em 3. Tubo digestório nos animais. Todos os animais têm um sistema digestório? Não. Então cuidado com essa referência de todos. Cuidado com a construção, às vezes, de cladograma, se a prova te der. Cuidado com a interpretação. Se você olhar para o tubo digestório, nos animais como os poríferos, você não vê tubo digestório. Eles filtravam. Os coanócitos faziam fagocitose. Você tinha uma digestão intracelular. Agora, nos quinidários, plateumintes, o tubo digestório era incompleto. Alguns pláticos, como as tênias, nem tem tubo digestório. Elas absorvem nutrientes diretamente pela parede, pela superfície corporal. Agora, de nemateumintos, ou nematóides, até os cordados, nemateuminto, molusco, anelídeo, artrópode, quenodérmio, cordados, o tubo digestório é completo. Tem uma abertura para a entrada, vai sendo modificado, triturado, empurrado, e aí vai sair lá no final. Então o tubo digestório é chamado de completo. Existiam adaptações importantes, tipo, nos insetos tem mandíbula para triturar alimento, nos aracnídeos tem quelíceras, nos moluscos tem rádula, uma língua raspadura para triturar, com exceção dos nossos amigos bivalvos, ostras, mariscos, mexilhões, que são filtradores, filtravam, podiam se contaminar facilmente. E se a gente comer um ostra, marisco, mexilhão, se contaminar facilmente também por causa desse hábito de filtração desses seres. Se eu olhar para a circulação, ela podia ser aberta ou fechada. Circulação, o sangue, ou a hemolinfa. Hemolinfa é um nome técnico para algo que flui dentro de uma circulação aberta. Então mistura lá um líquido chamado intersticial com o sangue. Isso tudo forma a hemolinfa. Nos seres que têm circulação fechada, você tem uma separação. Você tem o sangue fluindo dentro de vasos sanguíneos e entre as células tem um líquido chamado intersticial ou tissular. E aí ocorrem trocas nesses líquidos sem uma mistura física direta, mas trocas ali com os capilares. Então, na circulação fechada, o sangue flui no interior dos vasos mais rapidamente, mais intensamente, mais fortemente. Nos moluscos, a circulação era fechada nos cefalópodes, polvos, lulas, náutilos, que são representantes dessa classe dos cefalópodes. Os gastrópodos eram representados pelas lesmas, pelos caracóis, e eles têm uma circulação aberta. Eu tô chutando um filo aqui, ok? Na última prova, colocou lá equinodermos. Você fala, nossa, quem que acorda cedo vai estudar equinodermos? Né, não são muitos. Vocês sim, mas o restante não. Agora vai molusca. É importante para a alimentação. Alguns são transmissores de doenças como Bionfalaria glabrata, hospedeiro intermediário do esquistossoma mansoni. Respiração em molusca podia ser cutânea, superfície corporal úmida e gosmenta, branquial e também pulmonar ou pela estrutura conhecida como cavidade do manto. Então você tem aí diferentes estruturas para a respiração nesse mundo molusca de ser. Eu foquei aqui em molusca, mas óbvio, você vai falar, ô Sochi, tem circulação fechada em anelídeo, tem circulação fechada lá nos vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Sempre falo para vocês, vai fazer prova, zoologia, filos como cordata, o subfilo vertebrata tem que estar aí nesse telencéfalo altamente desenvolvido. Filos como artrópoda, classe insecta, aracnídeo, ou dos insetos, os aracnídeos ou quelicerados e os crustáceos
tem que estar aí nessa mente. Mas eu tô arriscando num outro aí. Vai que é o EPG, vai para outra pegada. Quando você fala na respiração também de comparação dos animais, pode ser cutânea, pode ser branquial, pode ser pulmonar, tem uma galera de estruturas de respiração no mundo dos animais. Direcionando para os moluscos, essa pulmonar ela pela cavidade do manto. Tipo, aquela estruturazinha assim, faz de conta que você tinha o caracol, e aqui, aqui e aqui. A cavidade do manto aqui. O ar entrava ali, trocava ali diretamente. Inclusive em moluscos aquáticos, como o Bionfalaria glabrata, transmissor do esquistossoma. Está lá no fundinho do riozinho, do laguinho, de repente ele sobe a superfície, puxa esse ar, faz as trocas e depois desce. Então uma loucura, esse filo maravilhoso dos moluscos. Você pode pensar nos animais de uma forma bem ampla e geral na comparação. Faz tempo que não aparece a comparação embrionária. Molusco é triblástico, tem 3 folhetos embrionários, ecto, meso e endo. É celomado, tem uma cavidade geral chamada celoma. E ainda é protostômio. O blastóporo dá origem à boca nesses seres. Então a gente tinha isso como caracterização embrionária, tá? Se nós pegarmos os humanos, eu coloquei aqui nervoso e muscular. Você tá ligado? Você tá ligado em palavrinhas como mioglobina. Mioglobina é uma proteína que dá coloração vermelha aos músculos. Então os músculos, ou se a gente pensar no tecido muscular, ele vai ser importante para a movimentação do mundo animal. O tecido muscular pode funcionar sob um controle voluntário ou involuntário. O controle é dado pelo tecido nervoso. Lá no tecido nervoso você tinha células como astrócitos, oligodendrócitos, micróglias, células de Schwann, que são células da glia ou gliócitos, que sustentam, protegem, nutrem os neurônios. O neurônio tem esse fiozinho aqui que recebe estímulo, chamado dendrito. Tem essa porção chamada corpo celular, e essa que conduzia a informação chamada de axônio. Só que chega aqui no finalzinho, vai abrir um canalzinho de cálcio e vai entrar cálcio. Entrando cálcio, as vesículas que tem dentro do neurônio, elas contêm um neurotransmissor e elas se fundem com a membrana. São vesículas de secreção. Se fundem com a membrana e lançam, por exemplo, um neurotransmissor chamado acetilcolina. A acetilcolina liga-se a receptores. Esse receptor, dependente de acetilcolina, permite a abertura de um canal de sódio. Entra aí um sódio, despolariza, inverte carga elétrica. Essa despolarização é enviada até essas dobrinhas aqui chamadas túbulos T, no músculo estriado. Ele é bem desenvolvido, esse túbulo T. Aumenta a área de contato com o retículo sarcoplasmático, que é o nome do retículo endoplasmático liso nas células musculares. Esse retículo é bem desenvolvido nos músculos estriados. E aí libera cálcio. O cálcio se associava com a troponina, e aí você ia ter um sítio de ligação actina-miosina e o sarcômero encurta. E no encurtado sarcômero você vê a contração muscular. Quando o cálcio volta para o retículo, relaxa. E aí você tem o relaxamento muscular. Então, a acetilcolina é um neurotransmissor essencial para que ocorra essa contração muscular. Neurônio, músculo estriado esquelético. Isso aqui a gente chama de placa motora, ou junção neuromuscular, ou sinapse neuromuscular. Outra proteína importante ali dentro é a actina, que era a proteína mais fina, que associa-se à miosina, que era a proteína mais espessa. Não esquecemos que as fibras do músculo estriado esquelético são poli ou multinucleadas. Fibra é o nome legal da célula. Ela tem uma origem aí a partir do folheto embrionário chamado mesoderme. A mesoderme se diferencia formando mioblastos e eles se fundem, formam o que nós chamamos de sincício, uma fusão, e aí aparece polinucleada, ou seja, cheia de núcleos. E aí, essa fibra tem as miofibrilas, a organização ali dos sarcômeros com a actina e a miosina para deslizar e ter essa contração. Quando você pensa em neurônio, dendrito, corpo celular, axônio, transmissão da informação. Chegou no final, libera acetilcolina. Isso é uma sinapse neuromuscular, junção neuromuscular, placa motora.
Tu tem a interação da acetilcolina com o receptor. Depois de um tempo, essa acetilcolina é retirada, reabsorvida. Parte dela é degradada por enzimas para que um novo estímulo, nova liberação e nova contração. Para isso funcionar, eu preciso de grande quantidade de ATP. Se tem oxigênio suficiente chegando na célula muscular, partiu respiração aeróbica. Se não tem oxigênio suficiente, partiu fermentação lática. Então a gente tem essa relação legal. O nosso sistema nervoso, encéfalo, protegido pelo crânio, pelas meninges, pelo líquido cérebro espinal, assim como a medula espinal. Para eu fazer joinha para você, coração, tubarão, te amo, eu preciso usar o meu telencéfalo altamente desenvolvido. Meu coração está tendo uma frequência, minha respiração, um controle de uma frequência. Quem faz isso é o bulbo lá no tronco encefálico. Para manter meu posicionamento, mexe um braço para cá, outro para cá e manter o meu equilíbrio, cerebelo faz isso para nós. Cerebelo faz isso para nós. Para controle da temperatura, da fome e da sede, dos nossos ritmos circadianos, cerca de um dia, 24 horas, dormir e acordar, nosso hipotálamo está aí no sistema nervoso disparando essa sinalização. Então, por favor, lembre dessa associação sistema nervoso, músculo, funcionamento, neurônio, funcionamento, que você pode encontrar na prova da UEPG Domingão. E eu separei doenças. O EPG está indo para protozoário, já caiu 2 vezes já, sequência, verme também. Vai ter que vir vírus e bactéria. Vai ter que vir, senão a gente vai lá no EPG bater e falar, pô, o que vocês estão fazendo com a biologia aí? Estão de sacanagem com a gente. Se eu fizer a comparação direta, vírus, acelulares, metabólicos, parasitas intracelulares obrigatórios, DNA ou RNA como material genético, eles são aí formas exuberantes de entrar, sequestrar a célula, fazer cópias e gerar um prejuízo, uma relação de parasitismo. Doenças como febre amarela e dengue são chamadas de arboviroses. No nosso estado aí a gente está tendo casos e aumento de dengue, zika, chikungunya. Febre amarela, arboviroses, viroses, doenças causadas por vírus, mas transmitidas por artrópodes. No caso, aqui, a Aedes aegypti, um inseto malditinho, um mosquito malditinho que faz a transmissão. AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, poliomielite, também são viroses, ou seja, doenças causadas por vírus. Então faça aquelas listinhas que você tem de doenças causadas por vírus, bactérias. Dá uma remembers para não perder questão. Raiva, doença causada por vírus. Cachumba, sarampo, doença causada por vírus. Gripe, covid, secreção de secreções respiratórias e a presença de vírus. Doenças causadas por vírus. O erro vai ser esse. Lombriga é um vírus. Nossa, chamar de lombriga de vírus é assustador. Ascaridíase é causado por um vírus. Não, ascaridíase é causado por ascaris lumbricoides, um nematóide ou nematelminte, um verme. Então, por favor, essa lembrança. Geralmente você tem as vacinas que podem ser feitas aí com esses micro-organismos enfraquecidos, atenuados. As bactérias são seres procariotos, têm ribossomos no seu interior, tem um DNA circular, tem RNA lá na região citoplasmática, transcrição, tradução ocorre tudo naquele espaço ali, que é o citosol. Mas bactérias, tuberculose, tétano, temos vacina para essas doenças também, virais, bacterianas. Mas tuberculose e tétano são causadas por bactérias. Mycobacterium tuberculosis. Você vai falar, nossa, Clostridium tetani. Nossa, nome científico que a UEPG pode citar domingo, ok? Neisseria ou Neisseria gonorrhea. Treponema pallidum. Nome científico que sim podemos encontrar. Mas aquela lembrança geral de doenças causadas por vírus e bactérias. Acredito que o erro vai ser nesse agente causador, nem na transmissão. Às vezes a prova erra na transmissão. A gonorreia e a sífilis são infecções sexualmente transmissíveis. Tudo bem, ok?
Tétano, a gente vai pegar cortes profundos, esporos que estejam no ambiente aí contaminado. Tuberculose, secreções nasais, orais, também a gente tem essa transmissão. Mas geralmente a prova vai errar no agente causador. Então esses eram alguns tópicos que eu acredito que vocês podem encontrar na prova da Universidade Estadual de Ponta Grossa, em domingo agora, tá? Espero ter ajudado. Se você teve dúvida, mande aí o mais rápido, eu respondo você. Se você gostou, deixe o seu like. Inscreva-se no canal para sempre receber, aí a gente vai ter várias e várias revisões, vários assuntos que eu quero trabalhar com vocês. Vou deixar a lista de testes nos próximos para a gente melhorar sempre essa tal de biologia e gabaritar ou acertar o maior número de questões possíveis. Abração a todos vocês, na torcida por você, uma excelente prova, abraço e tchau, tchau!